clicou em personalizada, a gente vai entrar onde? Na tela de partição, tá? Eu quero lembrar vocês que essa tela, a mesma se aplica aí para o Windows 7, Windows XP, Windows 8 e o Windows 10, tá? Então, vou dar um zoom aqui. E aqui temos a nossa partição, tá? O meu HD é um HD de 60 GB, é um HD SSD. E você encontra, no caso aqui, 3 partições. A primeira, quando você vai particionar, o próprio Windows, ele cria para fazer a instalação do sistema, tá? É dele. A segunda e a terceira a gente cria manualmente. O que acontece, galera, é o seguinte. Para a gente poder fazer uma instalação correta, uma instalação adequada, tá? A gente tem que apagar todas as partições. O que é partição, né? A ideia da partição, pessoal, é o seguinte. A gente tem um HD, eu vou dar um exemplo, esse DVD, tá? O HD, ele tem um disco, tá certo? Esse disco, ele tá híbrido, ele tá limpo, não existe nada nele, dentro dele. E para fazer a instalação do Windows, a gente tem que formatar esse HD com os padrões para o sistema operacional gravar no disco, tá? Para a gente conseguir formatar o que eu já vou explicar, a gente tem que particionar, ou seja, ele não tem nada, certo? O disco tá sem nada, ele tá zero aí. E a gente vai criar partição, ou seja, vamos dividir ele ou fazer uma partição correta. Por exemplo, vamos supor que esse HD, esse disco seja um HD, ele tem 60 GB, tá? Eu não consigo formatar ele com as partições zeradas, sem partição nenhuma, ou seja, sem a limitação da onde será feita a formatação no disco, tá? Ele tá zero. Então primeiro eu tenho que criar uma partição, ou seja, para me poder falar depois na formatação que essa partição tem tantos giga. O disco, o sistema sabe que tem essa capacidade, mas quando ele for formatar, tem que ter um particionamento, um lugar onde ele possa fazer essa formatação aqui dentro, tá? E isso é a partição. Então, primeira coisa, a gente particiona. Depois de particionar, aí sim a gente formata. O que é a formatação? A formatação é preparar essa partição para que o Windows grave os blocos de dados de forma correta no disco, magneticamente, tá? Então a gente precisa formatar para receber esses arquivos. Por isso que você vai ouvir bastante formatação FAT32, FAT, NTFS, o Linux tem outra, o Windows 10 tem outra também, tá? O que é esses FATs? O FAT e o NTFS são formatos de locação, de gravação na partição. Então, partição é onde a gente vai delimitar a capacidade, ou seja, do começo ao fim, onde será feita a formatação. E a formatação é a preparação do disco para receber os arquivos com os blocos de dados, ou seja, a formatação prepara ele para o Windows colocar certinho, porque se a gente só particiona, pessoal, fica uma pista lisa. Imagine uma pista sem ter as faixas que delimitam a mão esquerda, a mão direita, que vai, que volta, você pode ultrapassar ou não. Então a formatação é isso. Tá? A formatação ela prepara esse disco para que possa ser colocado corretamente os dados ali, que eles possam ser organizados corretamente, tá bom? Então a ideia é essa. Primeiro a gente sempre particiona para fazer a divisão corretinha dele, tá? E aí depois formata para preparar preparar o disco para receber a instalação, ou seja, os blocos de dados, os blocos de locação aqui dentro para ele gravar, tá bom? Isso é muito importante. Lembrando que quando particiona, ele já tem um recurso no próprio Windows, e quando formata, utilizando o modo correto, que seja NTFS, FAT32, a instalação do Windows já ele tem isso configurado na formatação, e que às vezes a gente nem precisa formatar, tá bom? Então eu vou explicar aqui o seguinte. A gente já está com o Windows aqui instalado, o Windows está ruim, tá? Ele pode estar com vírus. Se você vier aqui na partição 2, tá vendo? Aqui está escrito backup, tá? Aqui é do sistema. O que acontece, pessoal? Aqui pode ter vírus entre essas partições, tá? Então você poderia vir aqui, olha, que é a partição 3, tá? Eu poderia simplesmente instalar o Windows aqui em cima, tá? Pode ser aqui ou aqui.
e eu poderia formatar e instalar. O problema é se tiver um vírus entre as partições, você não vai apagar, depois você instala o Windows, ele fica lento, vai entregar para o cliente, ele vai reclamar porque vai ficando ruim. O mais ideal a se fazer é excluir todas as partições. Olha, eu clico em excluir, ok, tá? Eu clico aqui, olha, elas estão aqui ainda, tá? Elas estão divididas em 3. O meu HD, um HD dividido em 3 partes. Isso é partição, tá? Eu vou pegar essa outra unidade, vou excluir ela também, ok, tá? E sobrou uma. Eu vou clicar nela, olha, essa aqui não dá opção de apagar. E eu vou clicar aqui e vou excluir ela também. Pronto, agora eu tenho sim um meu HD com uma única partição que está no tamanho total de 55,9 GB, tá? Se você vai instalar o Windows direto no HD assim, não precisa nem criar partição. O que acontece, pessoal, quando vocês vão apagar a partição, se não aparecer essas opções, vocês clicam aqui e vai ter um botãozinho aqui do lado direito te dando mais opção. Quando você clicar nele, ele abre esses recursos aqui, tá bom? Então, essa é uma parte muito importante da instalação do Windows, tá? Vocês têm que aprender bem isso daqui, por isso que eu estou demorando um pouco para explicar isso, tá? Então, se você for instalar o Windows aqui, nessa primeira unidade, vocês nem precisam criar nenhuma outra partição, tá? Ela tem a única partição aqui, está pronta, tá bom? E aí vocês clicam em avançar. Como eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer um backup, ou seja, criar uma imagem clonada da instalação toda do Windows em C2 ponto para uma outra unidade, eu vou particionar em 2, tá bom? Se eu for instalar direto, eu não vou precisar mais particionar, tá? O próprio Windows ele faz a instalação e a formatação aqui direto, tá? A gente não precisa nem formatar. Agora, como eu vou fazer o backup, eu vou criar 2 partições aqui. Qual é a ideia? Você me pergunta, pô, Alan, mas para que fazer backup? É simples, pessoal. Imagina você gasta 2, 3 horas fazendo a instalação toda do Windows e aí você cria uma imagem, uma cópia, um clone idêntico da primeira partição que está instalado no Windows e joga para uma segunda partição. Quando o seu cliente voltar e tiver problema e você tiver que formatar, com apenas um CD, vocês voltam em 5 minutos tudo que vocês tinham instalado e é só atualizar e você ganha uma boa grana gastando só 10 minutos de instalação sem ter que reinstalar tudo de novo. Lembrando que isso só funciona se o seu cliente não ficar trocando placa de vídeo, trocar capacidade de HD, porque aí, lógico, vai mexer em tudo, tá? Então, esse disco, mais pra frente nas aulas, eu vou disponibilizar o download do Norton Ghost para vocês fazerem o recurso de backup, tá? Então, clicando aqui, eu vou clicar em novo, tá vendo aqui, olha? Ó, vou clicar em novo. Aqui eu atribuo o tamanho da minha primeira unidade primária, onde vai instalar o Windows. Então eu vou colocar ela com 25.000 megas. 25.000 megabytes, o que dá mais ou menos 25 GB. E aplico. Ok. Ele espera um pouquinho e criou. A minha partição que eu pedi com 25 GB, ele diminui um pouco por causa do tipo de partição. Essa outra partição é o próprio sistema que cria, tá? No Windows 7 tem mais ou menos 100 MB, no Windows 10 ele já está dando 500 MB. Esse é reservado do sistema, não pode mexer. E aqui está o espaço não alocado, que é onde será o backup, que a gente vai instalar toda a cópia dessa partição. Tá bom? Então partição 1 vai estar todo o Windows, todos os arquivos e os programas. E aqui nessa unidade a gente vai jogar um backup dessa partição completa para futuramente a gente restaurar de forma bem rápida, tá? Eu poderia, no caso, já formatar ela, mas como a minha partição eu acabei de criar, eu vou simplesmente selecionar ela, olha aqui, ó, partição primária. A primária é a primeira onde a gente vai fazer a instalação do Windows mesmo, tá? E aí eu vou clicar em avançar e vamos dar andamento para a instalação do Windows 10 ou se for o Windows 7, não tem problema, tá? Essa tela é a mesma aí que a gente usa para a instalação dos Windows, beleza? Então, selecionei a minha partição onde vai instalar o Windows mesmo e vou avançar. E agora é só guardar ele, copiar, descompactar, instalar tudo aí.